Glória a Deus, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Mais uma manhã, mais um privilégio que a gente inicia na presença de Deus. Vou trazer uma palavra bem breve, como sempre, bem simples, e eu espero que seja bênção para todos nós. Amém? Então comecemos com uma oração. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai, por mais esta manhã. Senhor, pelo privilégio que temos, meu Deus, de entrar neste domingo já na Tua presença, cantando louvores, todos unidos, meu Deus, por essa tecnologia. Glória a Deus. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus, nesta hora, o Teu Espírito Santo venha tomar as nossas vidas. Senhor, abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais, a minha boca, Senhor, venha ser bênção para a Tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, o tema da palavra hoje é a busca pelo reino de Deus. A busca pelo reino de Deus. Então, ao abrirmos a palavra, ao abrirmos a nossa Bíblia, a nossa espada em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, nós encontraremos um texto muito conhecido de todos, né? Acho que não há cristão na terra que já não tenha ouvido falar desse texto. E diz o texto: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Até aqui por enquanto. Irmãos, eu já li esse texto muitas vezes, já ouvi falar desse texto muitas vezes, né? Já vi escrito em muitos lugares diferentes. Mas toda vez que eu pensava nesse texto, me vinha a pergunta, né? Como buscar o reino de Deus? E a resposta que eu tinha, a resposta que eu mesmo me dava para essa pergunta, eu achava que buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, era você ficar em oração o dia inteiro, o tempo todo, cantando, orando, louvando a Deus, ou pedindo a Deus, enfim, tá assim conectado com Deus 24 horas por dia. E eu sempre tive muita dificuldade com isso, né? Falei, nossa, às vezes, né, para sermos francos, às vezes é difícil nós orarmos algumas horas, talvez uma hora, orarmos alguns minutos, quem dirá o tempo inteiro, você ficar nesse estágio de oração, buscando, e isso me desanimava, né, um pouco. Falava, nossa, muito difícil buscar o reino de Deus. Mas aí, por esses dias, eu estava meditando nesse texto e realmente me fiz essa pergunta, né? Mas como buscar o reino de Deus? Como buscar o reino de Deus? E creio que o Espírito Santo começou a me mostrar, a trazer outros textos na minha cabeça, né? Lembra, na última pregação eu disse que uma das funções do Espírito Santo na nossa vida era justamente nos lembrar, né, dos ensinamentos de Deus, enfim. E isso começou a acontecer, graças a Deus, tive essa graça, esse privilégio, né? E aí, comecemos, né? Como buscar o reino de Deus? Eis a questão. Então eu quero dar aqui cerca de 5 dicas, né? 5 elementos que vão nos ajudar a entender e a buscar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida, tá bom? Então vamos lá. Quando Jesus ele diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus, na verdade Jesus estava nos propondo alguns desafios, tá? Alguns desafios. E eu creio que o primeiro desafio que o Senhor Jesus nos propôs, quando ele disse essa palavra, era que nós mudássemos as nossas prioridades. Todos estão vendo? As nossas prioridades. Jesus nos desafia a mudar as nossas prioridades. Geralmente todos nós temos as nossas prioridades, né? Família, trabalho, carreira, saúde, corpo, lazer. Todo mundo tem as suas prioridades, né? O que é muito bom e tem que ter mesmo. Mas Jesus ele nos desafia agora a nós invertermos a ordem das coisas. Geralmente a gente tem as nossas prioridades e depois nós nos lembramos das coisas de Deus. Jesus nos propõe o seguinte:
Lembre-se, pense, busque primeiro o reino de Deus e depois você pensa nas suas prioridades. E aí, é uma coisa de louco, né? Você buscar primeiro o reino de Deus e depois as minhas prioridades. Aí que entra o segundo desafio. Qual que é o segundo desafio? Confiar em Deus. Para que você priorize as coisas de Deus na sua vida, é necessário que você confie em Deus. Então, em Mateus, no mesmo texto, porém, no mesmo capítulo, porém no versículo 34, está escrito assim, versículo 34 do capítulo meia dúzia de Mateus. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. Irmãos, aqui Jesus nos ensina que nós não devemos estar inquietos. É claro que a gente tem aquela preocupação natural, é normal, mas nós não devemos estar inquietos, nós não devemos perder o nosso sono com o dia de amanhã. Basta nós seguirmos as palavras de Jesus. Busque primeiro o reino de Deus, priorize o reino de Deus na sua vida e você será abençoado. As outras coisas serão acrescentadas. Nesse mesmo desafio de confiar em Deus, nós temos uma palavra lá em Filipenses, no capítulo 4. Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, está escrito assim, aqui já é Paulo, né? Ensinamentos de Paulo, já inspirado nas palavras de Jesus, né? Então, Paulo diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Irmãos, é muito claro, né? Se nós esmiuçarmos a palavra, não andeis ansiosos de coisa alguma. Não é para você estar ansioso com nada. Por isso que eu digo que é um desafio, porque eu sou muito ansioso, creio que muitos irmãos, acho que a maioria das pessoas são ansiosas, né? Hoje em dia, infelizmente, tem pessoas que precisam até de medicamentos para controlar a ansiedade. Mas olha, o apóstolo Paulo, Jesus disse, né? Não os preocupeis com o dia de amanhã. E agora o apóstolo Paulo diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, sem exceção, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de quem? Diante de Deus. Não é diante do melhor amigo, não é diante do cônjuge, do namorado, do filho, enfim. Sejam conhecidas diante de Deus, amados, de Deus, as vossas petições. Mas como? Pela oração e pela súplica, com ações de graça. Irmãos, a receita do bolo está aqui. Busca em primeiro o reino de Deus. Não se preocupe, não esteja inquieto com o dia de amanhã e coloque diante de Deus as vossas súplicas, as vossas petições, através da oração com ações de graça. Tá, e daí? E daí? E daí que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, olha como Deus é sensacional. Deus, Ele é onipresente, Ele conhece as nossas necessidades. E do que a gente precisa? Pensa em todos os nossos problemas. É claro que a gente precisa que resolva os nossos problemas. Mas antes de tudo, nós precisamos de paz, irmãos. Paz. Paz é o que todo mundo busca. Para que a gente quer resolver todos os nossos problemas? Qual que é o intuito de resolver tudo? É a gente ter paz. É pra gente ter paz, pra gente dormir em paz. Aí tá tudo resolvido, tá tudo pago, ô glória. Tá tudo nos trinques, então agora a gente pode curtir a nossa paz. Deus está nos propondo que se nós buscarmos o reino de Deus, a gente vai receber essa paz adiantada. A paz que excede todo entendimento. E olha só que legal, guardará o vosso coração e a vossa mente. Eu estava meditando nisso aqui, eu pensei, nossa, hoje em dia se fala tanto em saúde mental, né, que a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, a gente precisa, sei lá, tomar cuidados, fazer leituras, fala muito nessa questão de psicologia, né, para a gente manter a nossa mente saudável.
E olha só que bênção, Deus está falando, né? Se nós priorizarmos o reino de Deus, se nós lançarmos as nossas ansiedades, as nossas petições, né? Diante de Deus, através da oração, através da súplica, com ações de graça, Deus não só nos presenteará com a sua paz, como também guardará a nossa mente em Cristo Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Tá claro até aqui? Espero que sim. Segundo desafio. Terceiro desafio, meu ponto eletrônico aqui. Terceiro desafio. Cadê? Deixa eu pegar o papel, né? Terceiro desafio é agradar a Deus. Agradar a Deus. Nós precisamos aprender a agradar a Deus. Irmãos, pensa no seguinte. Qual que é a figura principal de um reino? Quem é a pessoa principal de um reino? Nem precisa responder, né? É claro que é o rei, né? O rei é a figura principal, é a pessoa principal do reino. O mais importante do reino é o rei. Quando a gente fala no reino de Deus, quem que é a pessoa principal? Deus, o próprio Deus. Então, para nós buscarmos primeiro o reino de Deus, né? Além de nós mudarmos as nossas prioridades, além de nós confiarmos em Deus, é necessário que nós também agrademos a Deus. Nós agrademos o rei do reino. Amém? Então, eu estava pensando, né? Eu estava meditando como agradar a Deus. E, gente, a Bíblia é clara, ela é muito clara e objetiva. Vamos lá para Hebreus. Ai, Senhor, eu marquei, mas eu tirei. Hebreus 11, meia dúzia. Não, 11, meia dúzia. Vamos lá, para quem, por um acaso, se alguém tem dúvida de como agradar a Deus, aqui está a receita. Hebreus 11, no capítulo 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a primeira lição, irmão, você quer agradar a Deus? Tenha fé, creia que você precisa mudar a sua prioridade, creia que as palavras de Jesus são verdadeiras, busque o reino de Deus, creia que você pode confiar em Deus e creia que se você orar, se você colocar os seus pedidos, as suas ansiedades diante de Deus, Deus vai te presentear com a sua paz, vai guardar a sua mente em Cristo Jesus e o seu coração. Então creia nisso. A partir desse momento, tenha em mente que você já está buscando o reino de Deus, em primeiro lugar na sua vida, e você já está agradando a Deus. Amém? Então, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador? Não é galardoador. Ele se torna galardoador. Deus, ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, irmãos, quer agradar a Deus? Creia em Deus, se aproxime de Deus, né? Tenha a prática de fazer devocional, de orar, de cantar, de meditar na palavra. São formas de você se aproximar de Deus. Então, creia em Deus, se aproxime de Deus e creia, irmão, que Ele se torna galardoador. Deus gosta de nos dar presente. Creia nisso que Deus dá, Deus presenteia. Deus é maravilhoso, né? A graça dele já é um presente, né? O cuidado, a provisão, o fato dele dizer, olha, busque-me em primeiro lugar e eu te acrescentarei as outras coisas. Creia que isso já é um presente, já é uma dádiva. Nós temos Deus cuidando da gente. Muitas vezes a gente, conhece uma pessoa importante, uma pessoa bacana, e a gente fica envaidecido, né? Pô, aquela pessoa é meu amigo, pô, que legal, conheci, né? Irmão, imagine Deus. Creia nisso, fala, nossa, eu conheço Deus, eu sou filho de Deus, Deus é presenteador. Creia, medite, pense nisso, busque a Deus com isso em mente. Irmão e irmã, caríssimos e caríssimas, vai ser bênção para você. Amém?
Então vamos lá, só recapitulando, os desafios que Jesus, né, que Deus nos propõe através da busca, em primeiro lugar, pelo reino de Deus. Uma mudança de prioridades na nossa vida, confiar em Deus, confiar de forma verdadeira, né, e agradar a Deus. São esses 3 requisitos que compõem a busca pelo reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Em quarto lugar, irmãos, na minha opinião, esse é o mais difícil. É o mais difícil de aprender, mas depois que a gente aprende, fica fácil, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: é difícil até ficar fácil. Então, a princípio é difícil só até ficar fácil. Depois que fica fácil, deixa de ser difícil. Que é, irmão, isso aqui, ó. Fazer o quê? Fazer a vontade de Deus. Irmão, irmã, fazer a vontade de Deus. Nós precisamos aprender, nós precisamos entender, meus queridos, meus amados irmãos, que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, né? Parece um clichê, né? Mas não é, irmão, é a palavra, e a palavra de Deus, ela é viva. Nós precisamos aprender a levar isso a sério, né? A cravar no nosso peito que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, por mais que não pareça, porque às vezes, reconheçamos, né? Às vezes não parece. É por isso que a gente tem que crer, né? A fé, o que é a fé? A fé é nós crermos naquilo que a gente não vê. Então, às vezes, a gente não consegue enxergar a vontade de Deus como boa, perfeita e agradável. É aí que entra o papel da fé. Então, eu vou crer. Se eu não consigo enxergar, então eu vou crer que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E o próprio Jesus, ele nos deu um exemplo, assim, vivo, um exemplo muito concreto, quase que palpável, de como é se submeter à vontade de Deus. Então, amados, eu vou pedir para que venha aí o texto em Mateus 26, 39. Deixa eu abrir aqui a milhão. Aqui, Mateus 26, no versículo 39. Então, só para contextualizar, Jesus, ele estava a ponto de ir para a cruz, né? Jesus, desde que ele nasceu, ele já sabia que ele seria condenado à morte, e ele já sabia como seria a morte dele, sabia que era a morte de cruz. Então, a princípio, Jesus sempre viveu muito bem resolvido com essa questão, né? Só que, irmãos, quando foi chegando a hora H, ele sabia que ele ia ser morto, e ele sabia da forma como ele ia ser morto, né? Geralmente, quando nós pensamos em morte, poucas pessoas pensam em morte, mas quando a gente se pega pensando em morte, todo mundo fala, né? Olha, eu quero morrer dormindo, eu quero morrer sem perceber, quando eu me der conta, né? Isso quando a gente tem coragem de pensar em morte. Jesus, ele sabia da morte dele, e ele sabia muito bem que não seria dormindo, ia ser morte de cruz, irmão. Então, na hora H, ele gelou. Na hora H, ele sentiu as pernas bambear. E a palavra diz que tamanho era o pavor, tamanho foi o medo, que ele chegou a suar sangue, né? Ele começou a suar sangue. Eu nunca ouvi falar de ninguém que tenha suado sangue, né? Eu imagino que foi assim uma ansiedade, uma angústia que eu acho que ninguém jamais sentiu, essa angústia. Então, eu acho que naquele momento Jesus não queria ir para a cruz. Ele não queria, ele podia ter, creio que ele pensou, meu Deus, eu não quero ir para a cruz. É aí que entra o texto. Então, em Mateus 26, no capítulo 39, diz a palavra: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto. Olha só, Jesus nos dando exemplo de súplica, de colocar a ansiedade diante de Deus, né? Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice.
Todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Irmãos, olha que exemplo que Jesus está nos dando a respeito de se submeter à vontade de Deus. Se nós formos traduzir essa palavra para a nossa linguagem, seria, eu imagino, né? A minha interpretação seria assim: Senhor Deus, eu não quero ir para a cruz, eu não quero passar por isso. Mas se o Senhor quer que eu passe, então eu vou passar. Porque a minha vontade está em segundo plano, a sua vontade está em primeiro plano. Olha só, Jesus diz assim: Pai, se possível. Desde quando existe uma coisa impossível para Deus? O que para Deus é impossível? Se Deus realmente fizesse assim, ó, mudava tudo. Jesus não precisava ir para a cruz, enfim. Mas não, a vontade de Deus era que Jesus morresse pelos nossos pecados. E Jesus falou, amém, então que assim seja, né? E aí os irmãos sabem a história de Jesus. Depois dessa oração, Jesus foi para a cruz, e glória a Deus, e aqui estamos nós, podendo desfrutar, aprender da palavra de Deus, e hoje, por causa dessa vontade, que é boa, perfeita e agradável, nós temos a salvação. Amém, irmãos? Então, para mim, esse fazer a vontade de Deus, a princípio pode parecer muito difícil, mas irmãos, depois que a gente aprende, fica fácil. Amém? E eu estou aprendendo, irmãos, nem sempre é fácil. Glória a Deus, irmãos. E eu queria ler com os irmãos também 1 João, capítulo 5,14. Também nessa pegada da vontade de Deus, né? Olha só. 1 João, capítulo 5, verso 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, tá bom, meus queridos? A sua vontade, Ele nos ouve. Então não adianta, irmão, para Deus, sei lá, pedir para Deus explodir a casa do teu chefe. Se for da vontade de Deus, explode, mas se não for, eu acredito que não seja, não adianta pedir isso não. É segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém, irmãos? Então assim, sempre que nós quisermos alguma coisa, sempre que você quiser alguma coisa, ou eu também quiser alguma coisa, é sempre bom a gente perguntar para Deus, ou até para nós mesmos, será que é a vontade de Deus? Será que é isso que Deus quer para mim? Porque, irmão, se você chegar à conclusão que não é da vontade de Deus, você economiza tempo, irmão. Você economiza tempo desencanando, e tempo é dinheiro, né? Então, assim, quando você quer algo que Deus não tem para você, você está perdendo dinheiro, irmão, porque você está perdendo tempo. Pensa assim, que vai ser bênção para você, amém? Nós precisamos aprender, a dobrar a nossa vontade diante da vontade de Deus. Então, geralmente, eu tenho aprendido a orar da seguinte forma: em vez de eu falar, Senhor, me dá isso, me dá aquilo outro, eu tenho pedido, Senhor, me dá aquilo que o Senhor tem para mim. O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para mim, o Senhor dá para mim. Amém? E aí entra a questão da confiança, porque eu confio que o Senhor tem para mim é melhor do que eu quero para mim. Amém? Glória a Deus. Irmãos, então vamos lá, mudança de prioridades. Nós temos que mudar nossas prioridades, nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos agradar a Deus, nós precisamos fazer a vontade de Deus, nos submeter à vontade de Deus. E agora, por último, porém não menos importante, o Senhor Jesus nos convida, nos desafia a nós mudarmos a nossa postura. Irmãos, se você quer buscar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, irmãos, é necessário que haja uma mudança de postura. Vamos lá, meus amados e minhas amadas, para Mateus capítulo 5.
O texto é comprido, tá, irmãos? É do versículo 1 ao versículo 12. Então eu vou ler de maneira bem breve, porque já nosso tempo aqui já está a milhão, tá bom? Então vamos lá, já está no nosso telão. Vamos lá. Vendo Jesus as multidões, sumiu ao monte como se assentasse. Aproximaram-se os seus discípulos. E ele vendo passou a ensinar dizendo: irmãos, para quem ainda não percebeu, aqui nada mais é que o sermão da montanha, tá bom? Sermão da montanha. E Jesus disse: bem-aventurados humildes de espírito, porque eles verão a Deus. Eu anotei aqui algumas coisas, irmãos. Em algumas traduções está pobres de espírito, né? Então, parece até uma ofensa, né? Ah, pobre de espírito. Mas aqui, neste contexto, né, na minha Bíblia está humilde de espírito. O que quer dizer? Ser humilde de espírito, irmão, é ter os nossos sentimentos em sintonia com os sentimentos de Deus, né? Nós estarmos em comunhão, nós termos comunhão com Deus. A gente chora por causa das nossas fraquezas, ou seja, um coração quebrantado. Reconheça, irmão, que você é pecador, reconheça que você é falho, reconheça que você é dependente do Espírito de Deus, amém? Então, bem-aventurados humildes de espírito, porque você não está querendo, nós não estamos querendo buscar o reino de Deus. Olha só, os humildes de espíritos, deles é o reino de Deus. Então está aqui um atalho para você buscar o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, né? Os que choram, exatamente isso, choram pelas vidas que não conhecem a Jesus. Quando a gente vê alguém falando besteira, alguém falando blasfêmia, a gente não deve ficar com raiva, a gente deve se quebrantar por aquela pessoa, a gente deve se lamentar por aquela pessoa, nos entristecer por aquela pessoa. Fala, olha o que está falando, ai que bobagem, Deus tem misericórdia. Irmão, chore pelo irmão, né? Se alegre com os que se alegram, mas chore também com os que choram. Chora por causa do teu pecado, se quebrante na presença de Deus, porque dos que choram também é o reino de Deus, né? Serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Os mansos, a palavra já diz, né? Manso é aquele que sai quebrando tudo, dando tiro, quebrando pau, brigando. Não, irmãos. Bem-aventurados mansos. Irmão, seja assim, seja manso, não violento, né? Qual que é o contrário de violento? Qual que é o antônimo de violento? Não violento, né? Manso. Não seja violento, irmão. Não saia xingando. Tenha, assim, autocontrole. Tenha aquele fruto do Espírito que eu esqueci. Domínio próprio, isso, obrigado. Tenha domínio próprio, seja longânimo, né, nas palavras, seja paciente, seja manso, irmão. Seja manso, porque assim, desta forma, o reino de Deus será seu, será meu, amém? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, oh glória, né? Não entrando aqui na questão política, né? Mas, irmão, busque a justiça de Deus. Quem que é a justiça de Deus? Né? A gente vai entrar nesse ponto, mas só adiantando um pouquinho. A justiça de Deus é o próprio Jesus. Irmão, se aproxime de Jesus, leia os evangelhos, os ensinamentos de Jesus, amém? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Irmão, eu estou tentando, né? Eu estou aprendendo a ser misericordioso, né? E Deus me deu uma estratégia. Sabe como a gente exerce a misericórdia? Perdoando as pequenas coisas, né? Às vezes você vai em algum lugar e o atendente te atende mal e dá uma raiva. Aí eu penso comigo, cara, eu preciso aprender a perdoar. Se eu não conseguir perdoar esse atendente que eu nem sei o nome, eu nem conheço, eu nunca vi na minha vida, como que eu vou conseguir perdoar uma pessoa que eu conheço, que eu confio, e essa pessoa por algum motivo me decepciona? Se eu não consigo perdoar nem a pessoa que eu não conheço, vai ser muito difícil para eu perdoar quem eu não conheço. Então, assim, eu tenho me exercitado perdoando as pequenas coisas, as coisas mais bobas. E é um exercício. Daqui a pouco você está conseguindo perdoar um pisão no pé que dói um pouquinho mais. Amém? Então, sendo misericordioso, irmão, você também vai herdar o reino de Deus, né? Você está buscando o reino de Deus em primeiro lugar na tua vida.
Bem-aventurados limpos de coração. Irmão, não seja malicioso. Não seja malicioso. Tenha Romanos 16, 19. Seja excelente para o bem e inocente para o mal. Não seja malicioso. Bem-aventurados, esse aqui é o que eu mais gosto. Bem-aventurados quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo disserem todo o mal contra vós. Irmão, quando você vê alguém falando mal dos crentes, falando besteira, falando que crente é ladrão, que crente é isso, que crente é aquilo outro, irmão, não fique com raiva, se alegre. Se alegre, porque é a palavra de Deus se cumprindo na tua vida. Então se alegre. Quando alguém estiver falando mal, nossa, glória a Deus, fala mesmo. Porque, como eu falei na outra pregação, que eu falei sobre as conquistas que Deus nos proporcionou, quando somos difamados, com Jesus seremos glorificados. Então, glória a Deus. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Olha aqui, Deus ele é galardoador, creia nesta palavra. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, irmãos, aqui está a receita para quem quer buscar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Então, recapitulando, deixa eu pegar aqui meus papéis. Vamos lá, só para recapitular, amados. Nós temos que mudar as nossas prioridades. Mudemos as nossas prioridades, que as coisas de Deus sejam de fato a nossa prioridade. Nós temos que confiar em Deus. Aprenda, irmão, a confiar em Deus, que vai ser bênção para a sua vida. Irmãos, se preocupe em agradar a Deus. Tudo que você fizer, irmão, se pergunte se está agradando a Deus, se você está agradando a Deus. Irmãos, submeta-se à vontade de Deus. Submeta-se à vontade de Deus. Amém? Ela é boa, perfeita e agradável. Irmãos, mude a sua postura. Irmãos e irmãs, tenha uma postura cristã. Tenha uma postura de um cristão genuíno, um cristão verdadeiro. Medite no Sermão da Montanha. São só 12 versículos. Medite sobre isso, leia a esse respeito, irmão. E por fim, Jesus nos diz assim, busca o primeiro reino de Deus e a sua justiça. Como eu já adiantei, os irmãos já sabem. Como que busca-se a justiça de Deus? Irmãos, a justiça de Deus é o próprio Jesus. Jesus é a justiça de Deus. Então, amados, lá em João, se eu não me engano, 15, eu não separei esse texto, mas eu não sei se é 14 ou 15. Está escrito lá, aquele que tem os meus mandamentos, Jesus falando para os discípulos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, irmãos, aprenda a palavra de Deus, leia os ensinamentos de Jesus e pratique, porque desta forma você está amando Jesus. E diz, se alguém me amar, eu me manifestarei a ele. Então, buscar a justiça de Deus, irmãos, é se apegar a Jesus. Olha só lá, vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Olha que texto maravilhoso. Aquele que não conheceu o pecado, ou seja, Jesus, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Oh, glória! O Senhor Jesus é a nossa justiça, irmão. Eu acho que, aliás, eu não acho, eu tenho certeza, por tudo que nós temos vivido, tanto no Brasil e no mundo, está muito claro. Eu acho que aquele texto que a justiça dos homens é trapo de imundícia, nunca foi tão real, nunca foi tão verdadeiro nos dias de hoje. O mundo hoje, ele é uma contradição. O mundo é uma contradição. Quem mora no mundo, os terráqueos, quem mora na terra, não devia ser terráqueo, devia ser contraditório, porque o mundo é uma contradição.
né? Então eu vivo no planeta contradição, então eu sou um contraditório. Devia mudar o planeta Terra para contradição, porque misericórdia, né? A justiça, ela se transformou na injustiça. Então, irmão, nós somos cristãos, a nossa justiça é Jesus, né? Confie em Deus, não confie na justiça dos homens. Irmãos, Jesus, Jesus, Jesus. Coma, beba, Jesus. Amém? E João, volta lá um pouquinho nos evangelhos, João 15:15. Não, 15:5. João 15:5. Olha só o que diz em João 15:5. Palavras de Jesus também. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Olha aí as suas prioridades, olha as coisas, as suas prioridades que você deixou em segundo plano para seguir o reino de Deus. Olha só, vai vir frutos, vai vir frutos. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, irmãos, reconheça, creia que sem Jesus, nós apenas existimos. Amém? E nós não estamos na terra para existir, nós estamos na terra para gerar frutos, E Jesus é quem vai fazer com que nós frutifiquemos, com que nós geremos frutos. Amém, amados? Amém? Então vamos lá, recapitulando: mudança de prioridades, confiar em Deus, agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, ter uma mudança de postura e buscar a Jesus. Irmãos, aqui está os requisitos para que nós aprendamos a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas, amados, nos serão acrescentadas, como já são acrescentadas, né? Graças a Deus, nós temos, né, aquela velha frase, né? Não tenho tudo que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso. Que é uma realidade, né? Tudo que nós precisamos, nós temos, graças a Deus, apesar dos percalços da vida, apesar das dificuldades, até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem nos suprido. Irmãos, conclusão da palavra, para terminar, para fechar com chave de ouro, Mateus capítulo 13. Vamos lá em Mateus capítulo 13, no versículo 44. Mateus capítulo 13, versículo 44. Gostei muito dessa parábola aqui, dessa metáfora aqui que Jesus nos ensinou. Olha, a pregação já está em 37 minutos, a minha pregação mais longa da minha vida. Vamos lá. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, o escondeu. E transbordante de alegria, vende tudo que tem, ou seja, ele abriu mão das prioridades dele, ele vendeu tudo. O quê? Reino de Deus, esquece tudo, vende tudo que tem e compra aquele campo. Então, irmãos, o reino de Deus é esse tesouro que nós tivemos o privilégio de encontrar, né? Através de Jesus nós encontramos o reino de Deus. Então, irmãos, esqueça tudo e vá em busca desse reino. E tudo que nós precisamos nos será acrescentado segundo a vontade de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esta é a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos. É isso que o Senhor tem ministrado no meu coração ao longo aí de alguns dias. E eu agradeço aos irmãos pela atenção. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, te louvo, te engrandeço, te agradeço, Pai amado, pelo privilégio de poder compartilhar da Tua palavra. Senhor, como é gostoso compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem ministrado. Louvado seja o Teu nome, Senhor, que esta palavra venha de encontro ao coração de cada pessoa que ouvi-la, Senhor, e que nós aprendamos a cada dia, meu Deus, a colocar em prática e a colocar o Teu reino em primeiro lugar nas nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Glória a Deus, irmãos. Muito obrigado.